O silêncio naquela sala abafada tinha um peso diferente. Uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo da primeira vela vacilar no suporte enferrujado. Você estava ali, sentado em meio à penumbra do fim do dia, onde os grandes feitos das eras pareciam se desfazer em trivialidades embaraçosas, quase sussurradas pelas sombras ao seu redor. Era como se as histórias de glória caíssem lentamente, como as cinzas de uma fogueira moribunda, até revelar seus esqueletos menos nobres. A sala, com paredes de pedra úmida e janelas estreitas que mal deixavam filtrar o azul pálido do amanhecer invernal, cheirava a cera derretida e pergaminhos amarelados. O som surdo das páginas sendo viradas parecia marcar o ritmo de seus pensamentos lentos. Um som tão constante quanto a geada estalando sob seus pés, lá fora, na aldeia que dormia sob um manto de névoa. Os poucos trajes que você vestia, feitos de lã áspera e desbotada pelo tempo, lembravam que o conforto era um luxo raro naquela época. Se hoje um sem bateria nos desespera, imagine o que significava ver sua última lasca de lenha virar cinzas em um frio que entrava até nos ossos. Por entre a penumbra, você quase podia sentir o tremor imperceptível em sua mão, aquela que mal segurava o pergaminho onde se contavam não batalhas épicas, mas tombos patéticos, como o rei que, em plena cerimônia, tropeçou em seu próprio manto e caiu com uma gracilidade digna de um gato desajeitado. Não o suficiente para virar lenda, mas o bastante para virar motivo de risada entre os cortesãos. Ou o bravo guerreiro que, cercado de inimigos, foi derrotado por uma tosse insistente, vencido não por espada, mas por sua própria fragilidade humana. O calor compartilhado ao redor da fogueira comunitária, um breve instante de alívio contra o frio cortante, oferecia uma falsa sensação de segurança. Era um lampejo de esperança, uma pequena luz contra a inevitável rotina de percalços e finais pouco gloriosos. Aquela aldeia não era apenas cenário de grandes façanhas, mas um palco de histórias desconfortáveis, onde o inesperado e o banal finavam reis e plebeus por igual. De repente, o silêncio da noite foi cortado. Você percebeu o cessar súbito dos latidos dos cães, um detalhe quase imperceptível, mas que fez o coração apertar. Vizinhos trocaram olhares rápidos, carregados de uma ansiedade. Velada. Algo se aproximava, e não era uma história para embalar sonhos tranquilos. Mesmo assim, enquanto seu corpo pesava e os olhares se desviavam, o tecido áspero de sua vestimenta lembrava que, talvez, a verdadeira história estivesse naquela fragilidade, na morte embaraçosa, no cotidiano vencido, em todos esses pequenos fracassos documentados não para enaltecer, mas para alertar. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio que antes se
espalhava pela sala, agora parecia carregado por uma tensão diferente, como um músculo que se estica demais e ameaça romper. Você sentiu no ar um frio que não vinha do inverno lá fora, mas de algo não dito, algo que pairava, invisível e denso, entre as paredes empedradas, onde o cheiro de pergaminho envelhecido se misturava ao suor de olhares cautelosos. Os murmúrios desapareceram. As vozes sumiram, engolidas pela noite. Até o vento, que costumava sussurrar segredos através das frestas das janelas estreitas, parecia ter segurado a respiração. Foi nesse instante que você notou o estranho silêncio dos cães. A ausência dos latidos cortou a fogueira como uma lâmina, e mesmo com a chama tremulando, nada dissipava aquela escuridão que se grudava na tele. Você virou o olhar para a janela, tentando enxergar além das sombras revoltantes. O vilarejo permanecia em silêncio, mas nada parecia se mover na névoa densa que engolia as ruas com a delicadeza cruel de uma mão fria. Naquele instante, um arrepio lhe percorreu a espinha, tão firme que fez seus dedos tremerem no pergaminho. Não era só o silêncio, era uma promessa de que aquela noite não ofereceria descanso. De repente, um som se elevou longe, lá na linha onde a floresta começa a devorar a aldeia. Um ruído familiar, mas irregular e desconcertante. O ranger seco de galhos quebrando sob passos apressados. Depois, um baque surdo, como uma queda misteriosa, embalada pelo som breve de respiração ofegante. Você prendeu o fôlego. Os habitantes começaram a se movimentar aos poucos, sussurrando em vozes tão baixas que era quase como um murmúrio de fantasmas. Ninguém se atrevia a olhar diretamente para as janelas. As penas dos corvos, que até então rodeavam a aldeia, pararam de cortar o ar, pousadas em silêncio, como se também sentissem aquele mal invisível rondando. Enquanto as chamas da fogueira lambiam o ar frio, você percebeu o peso pesado dos olhares suspensos. Cada rosto, uma máscara de medo contida. A mesma que talvez você carregasse no fundo do peito. Em seu casaco, a lã áspera parecia mais pesada do que o costume, arranhando sem dó a pele já cansada, como se o tecido guardasse junto as histórias velhas da aldeia, histórias que não queriam ser revividas. Você se perguntou se o medo daquela noite tinha nome, ou se era simplesmente a velha ameaça dos tempos incertos, da sorte caprichosa que os mantinha diariamente na linha tênue entre a sobrevivência e o esquecimento. Então, uma silhueta surgiu. Primeiro uma sombra fugidia entre as árvores, depois uma figura emergindo da névoa, cambaleante e incerta. A tosse, rouca e desesperada, quebrou o silêncio como um relâmpago mudo, um prenúncio de que nem toda ameaça precisa vir armada para ser mortal. Ao mesmo tempo, da porta entreaberta, veio o cheiro forte e árido da fumaça de ervas queimadas, um ritual antigo de proteção contra males que a razão moderna ainda não explicava. Ninguém parecia saber exatamente se aquelas defesas eram eficazes ou apenas um gesto desesperado para manter alguma sensação de controle. Você sentiu o coração apertar e, por um instante,
O frio, aí fora, pareceu devolver a leve pitada de calor que a chama na pedra te oferecia. O contraste jamais fora tão claro. Uma luz minúscula, frágil, tentando enfrentar o peso da escuridão absoluta. À medida que a figura se aproximava, o semblante ficou mais claro. Olhos vidrados, rosto empalidecido e manchado pela lama da trilha. Sua respiração parecia arrastar-se, um fio quase inaudível entre os dentes cerrados, como se o próprio ar se recusasse a ser amigo. O silêncio se rompeu com palavras quase inaudíveis, um murmúrio urgente e desesperado. Eles vêm. A frase caiu pesada na sala úmida, e mesmo que não houvesse resposta, ela ficou pairando, preenchendo todos os cantos, edifícios e mentes. Você já havia ouvido aquelas palavras antes, nos sussurros que fugiam nas noites de inverno e nos passos cuidadosos dos mais velhos, mas nunca com tanta certeza aflita. Era o prenúncio de algo que se aproximava e que não traria salvação. O olhar coletivo se voltou para você, ou pelo menos foi assim que sua mente interpretou aquela súbita atenção. Talvez porque sua presença aqui, na penumbra, fosse diferente. Você, a testemunha daquela fratura entre o que era conhecido e o que estava além do entendimento comum. Enquanto a figura abaixava-se para se proteger do vento que insistia em escapar pelas fendas, algo mais chamou sua atenção. Uma marca, escura e irregular, grudada na gola do casaco do estranho, como uma cicatriz antiga, uma lembrança viva de batalhas que jamais ganharam contornos legendários. Uma ameaça, sim, mas também uma promessa de histórias que ainda aguardavam para serem desveladas. Você passou a mão no pergaminho, a cera derretida umedecendo suas pontas. A chama vacilou novamente, lançando mais sombras, mais dúvidas. Era como se a noite tivesse escurecido não só fora, mas dentro daquela sala e em você. Então, de repente, algo mudou. Um ruído sutil, quase imperceptível, cortou o ar, o tilintar metálico de uma porta que alguém tentou abrir, silenciosamente, mas sem sucesso. O murmúrio subiu de tom e um frenesi contido. Você percebeu que, pelo visto, nem tudo que se aproxima vem para pedir permissão. Nesse instante, a fogueira pareceu engolir o último dos sussurros, e um frio mais cortante varreu o interior da sala, como se a própria desesperança tivesse decidido fazer morada ali. E você soube, com aquela certeza que só o medo genuíno traz, que aquela noite ainda não terminara, e que a verdadeira tempestade estava apenas começando. A porta rangeu lentamente, um som quase imprudente num momento tão carregado de silêncio. Seu corpo inteiro pareceu se contrair, um pequeno gesto tão mínimo que poderia ter passado despercebido para quem não estivesse ali. Mas para você foi como uma faísca diante da madeira seca. Alguém tentava entrar, embora a hesitação fosse clara. Cada movimentação esganiçada, denunciando o temor até daquele que ousava desafiar a escuridão. Pelas frestas, a névoa teimava em invadir, arrastando consigo um odor que misturava terra molhada e um leve azedume, talvez o mau hálito do próprio inverno, invadindo o espaço sagrado daquela reunião. Seus olhos varreram rapidamente o ambiente, à procura do responsável pelo ruído. Uma mão trêmula apareceu, não maior que a de uma criança, apesar da força implícita, puxando para dentro uma figura esguia,
envolta em mantos mais desgastados do que os seus, onde a lama da trilha parecia ainda fresca demais para um frio fora de hora. Os outros voltaram a se mexer, a ansiedade crescendo como uma sombra que se alonga ao entardecer. O estranho foi guiado para o centro da sala, os olhares se cruzando com aquele misto de desconfiança e urgência que transforma qualquer aldeão em um interrogador silencioso. Você observava tudo com a atenção densa de quem sabe que ali se desvelava o limiar entre a normalidade escassa e o abismo inevitável. Ele inspirou fundo, um sopro pesado que arrastava os pulmões num esforço inconsciente, enquanto sua voz, rouca e desacreditada, cortava o ar frio como uma lâmina cega. "Eles estão vindo", murmurou, cada palavra uma gota de medo que caía sobre um chão invisível. O olhar dele, quase vazio, resistia a afogar-se naquele mesmo medo. Parecia buscar nas paredes de pedra, nos rostos iluminados pela chama trêmula, uma resposta que ainda não tinha. Você sentiu seu coração acelerar, a adrenalina se infiltrando nas veias, um calor estranho num ambiente onde o frio era rei. As paredes pareciam se fechar, como se a própria aldeia respirasse com dificuldades diante do presságio anunciado. Um sussurro percorreu a sala, um murmúrio que começou lento e foi crescendo, incluindo nomes interrompidos, histórias retomadas e antigas lendas que nunca encontraram ponto final. Ninguém ousava desafiar o vazio, mas todos, secretamente, sentiam a vida pulsar diferente naquele instante. Como se o ar, antes calmo, estivesse agora impregnado de um perigo invisível, estocando a pele exposta, o tecido áspero da roupa e até o espírito. Atrás daquele estranho entrado, suas mãos tremiam com força suficiente para fazer o pergaminho tremer em seus dedos. Por um instante, você quase esqueceu da lâmpada que oscilava no canto da sala. Seu brilho ora pisca, ora se escondia, como um coração errante tentando se manter vivo. O passado parecia guerrear com o presente numa batalha silenciosa onde nenhuma espada se brandia, apenas o peso da espera. "Quantos são?" A frase escapou de sua boca de forma natural, como se tivesse sido há muito tempo programada para emergir na hora da dúvida. O homem olhou para você, meio perdido, como se julgasse que a resposta poderia salvar mais do que apenas aquela noite. Talvez todo um futuro mal escrito. "Não sei, mas vi sombras, rápidas demais para serem animais. Vozes esmagadas pelo vento", disse, sua voz agora quase um sussurro trêmulo, carregado de uma urgência crua. Você imaginou as ruas vazias, as tochas se extinguindo nas esquinas, a névoa fechando um cerco lento e inescapável. A verdade não era bonita. Essa não seria uma invasão qualquer. Era algo antigo, talvez tão venenoso quanto a própria história que a aldeia tentava enterrar. Do lado de fora, um vento cortante abriu uma fresta na janela, carregando um frio que penetrou até os ossos, espalhando um arrepio geral. O fogo na lareira estalou, lançando contra as paredes sombras que dançavam, como espectros famintos de histórias não contadas. Você percebeu então como o som dos passos que se aproximavam naquele instante se tornava uma trilha sonora opressiva, um sinal de que o fim de uma fase estava ali, e a madrugada prometia ser longa e estranha. Ninguém ousou se mover. Presos naquele limiar onde a coragem vacilava
entre a razão do medo e o instinto de sobrevivência. As vozes se calaram. As mãos buscaram por armas improvisadas, uma pedra aqui, um pedaço de madeira ali, enquanto o estranho abaixava a cabeça, exausto e impotente. Você engoliu seco. Aquela noite que começara como um simples encontro na escuridão, transformava-se numa vigília para o desconhecido. Aquela fratura, sentida desde o início do crepúsculo, agora tinha nome, forma. Um invasor invisível, quase místico, e aceitaria nada além da rendição completa. E então, quando o silêncio parecia dominá-lo tudo, uma sombra diferente cruzou a porta entreaberta. Não era humana, não exatamente, pelo menos. Um vulto enorme, imóvel na névoa, com olhos que refletiam uma luz própria. Não um brilho, mas uma promessa, fria e cortante, de que o que vinha não buscava acordos, apenas consumar. E naquele instante a sala congelou. O ar ficou denso, como se o tempo tivesse decidido escorrer lentamente, escancarando um precipício onde cada respiração era um exercício de esperança sob ameaça. Você prendeu o fôlego, e foi nesse instante, exato, que aquele estrondo surdo ecoou novamente. Dessa vez diferente, como se o chão sob seus pés reclamasse da chegada iminente. Era o prenúncio do que ninguém ali poderia evitar. E você soube, antes mesmo de qualquer outro som preencher a noite, que o que estavam prestes a enfrentar ultrapassava tudo o que havia conhecido até então. A sombra que cruzou a porta não estava só velha nem humana em seu formato, pelo menos não da forma como você aprendera a reconhecer. Um vulto alto e largo, com ombros que pareciam carregar o peso de uma noite inteira de pesadelos. Seus olhos brilhantes e incandescentes lancharam na escuridão como faróis de um navio perdido. Tudo naquele ser parecia interditar a esperança. Não havia convite nem trégua. Apenas o silêncio que vinha antes da tempestade que desaba sem aviso. O ar no recinto congelou por um instante, pesado como uma pedra que pressiona seu peito, até a chama vacilante da fogueira pareceu encolher, tragada por uma sombra maior. O estranho na sala recuou, cambaleando, os olhos arregalados, revelando um medo que você reconheceu, porque pulsava também dentro de você. Lá fora, o inverno deixou de ser só frio para se tornar uma ausência de calor, um vazio que se estendia pelos becos silenciosos, pelas casas fechadas e pelas promessas quebradas de um amanhecer claro. A névoa cerrava o cerco, como se o próprio ar se recusasse a colaborar, sufocando o pequeno refúgio onde vocês estavam. Você apertou o pergaminho com força, as mãos trêmulas mas firmes, tentando buscar em letras amareladas alguma resposta que não vinha. As palavras agora pareciam pálidas diante daquela presença que não pertencia à rotina da vida, nem mesmo àquelas histórias de derrotas e tropeços que compunham o passado da aldeia. As pessoas ao seu redor trocavam olhares rápidos, sussurravam orações antigas, lembravam pedaços de lendas que sempre pareceram exageradas, mas que agora devolviam um gosto amargo na garganta. De premonição, não era mais uma ameaça distante, era um visitante vindo do limiar entre o mundo dos homens e o que habitava além. Um som baixo, gutural, atravessou a sala,
sem linguagem reconhecível, mas carregado de intenções sombrias. Todos se afastaram um passo, como se um movimento a mais ali pudesse despertar a fera adormecida. Era como se aquele momento congelado fosse um nó na trama do tempo, um pulsar suspenso antes do ataque iminente. Você sentiu o cabelo se arrepiar e um suor frio escorrer pela nuca. A lã do casaco arranhava sua pele com uma intensidade estranha, quase como se te avisasse: prepare-se, ainda não acabou. A chama finalmente sangrou mais luz, revelando a figura com detalhes frios. Não havia humanidade naquilo, só a sombra distorcida de um monstro ancestral que a aldeia tentava esquecer. Enquanto as pálpebras pesavam sobre seus olhos, a porta por onde a entidade entrou se arranhou, como se algo mais tentasse seguir sua trilha. E até os mais bravos ali não ousaram ignorar este novo alerta. O frio da noite se infiltrava pelas brechas, trazendo junto dele um cheiro de terra úmida, morte e algo metálico, como o resíduo do medo. A respiração coletiva acelerou. O tempo parecia dilatar, cada segundo uma eternidade. Você sabia que naquele instante pouco importava quem fora rei ou guerreiro. Ali, sob o peso do desconhecido, toda a história presa nas paredes de pedra se resumira a uma esperança inquieta, um desejo frágil de que a noite passasse sem reclamar mais que memórias. Você se levantou, o corpo ainda contraído, buscando algum sentido na escuridão que se adensava. À sua volta, rostos que refletiam surpresa, terror contido e a incerteza amarga de quem sente a normalidade escorregar entre os dedos. Entretanto, ninguém ousava mover um músculo além do necessário. A presença ali convocava respeito e talvez um instinto primitivo de reverência temerosa. Por um instante, a chama ofereceu um breve alívio, um sinal de que mesmo na escuridão persistia uma luz, ainda que tênue. Você se perguntou se, naquelas histórias de quedas embaraçosas e glórias ofuscadas, havia espaço para algo mais, uma resistência, um fio invisível que unia os sobreviventes. Então, um sussurro, quase um grito mental, atravessou o silêncio pesado, longe demais para ser ouvido, mas impossível de ignorar. Algo vindo lá de fora, da floresta que engolia a aldeia, cortando a névoa com garras silenciosas. A promessa de que os passos que se aproximavam não estavam mais restritos a sombras indistintas, mas a algo ativo, rastejante, inevitável. Seus olhos fixaram o estranho rosto, agora marcado pela lama e pelo medo, que encarava o vazio como se nele encontrasse o último vestígio de coragem. A cabeça baixava-se com o peso do impossível, e você sentiu, com um frio novo que descia da cabeça aos pés, que essa noite não terminaria, até que tudo fosse reinventado ou consumido. Você deu um passo instintivo atrás, a respiração saindo em pequenos fogos blancos no ar gelado. Lá fora, um ramo caiu na névoa, o som fino e seco, disparando um alerta em sua pele. Atrás da porta entreaberta, atrás do silêncio que engolira os latidos e as vozes, um espectro de desespero e de histórias inacabadas se preparava para se abater. E naquele momento, quando o vazio parecia absoluto, a chama trêmula vacilou, como se carregasse a própria alma da aldeia. E você soube, sem dúvida, com o peso quieto no seu coração, que o próximo instante seria o primeiro de um novo capítulo, onde não haveria lugar para enganadores ou para repressões. A porta, que até então parecia selar o presente, rangeu uma última vez,
e atrás dela, algo ou alguém estava se preparando para cruzar o limiar. O silêncio caiu, e com ele, uma promessa sombria que congelou seu sangue. O que vinha não devia ser contado como lenda. Ainda não. A luz da fogueira tremeluziu uma última vez, arrancando da escuridão uma parede de sombras que se esticavam longas e retorcidas como dedos de um passado que relutava em apagar-se. Você sentiu, no frio cortante da noite, que tudo ali tinha parado. O ar parecia tão denso que poderia ser partido com a ponta dos dedos. Cada suspiro, cada batida do seu coração soava absurdamente alta naquele santuário forçado de madeira e pedra. O vulto enorme, aquele que cruzara a porta com seus olhos incandescentes, não se moveu. E mesmo assim, a sala inteira parecia notá-lo, como se cada rosto ali estivesse hipnotizado por uma ausência de luz que não encontrava explicação. O medo não era mais uma sombra vagando pela vila. Tornou-se uma presença tangível, alguém que tinha peso e volume, que respirava com uma lentidão predatória, infiltrando-se nos ossos sem pressa. Você tentou esconder o tremor de suas mãos no calor fugaz do seu casaco, mas era inútil. A lã áspera arranhava seu pulso, lembrando que nenhum conforto era suficiente para a sensação crescente de que a noite estava começando a devorar a si mesma. No canto, o estranho que tanto assustava a todos, o homem marcado pela lama, pelo medo e por histórias que seus olhos não conseguiam mais calar, apertou os próprios braços, tentando conter algo mais que um simples arrepio. Eles não são como nós, declarou com uma voz quebradiça, como se as palavras tivessem sido arrancadas de sua garganta à força. Não pedem permissão, não querem negociações. Sua respiração pesada fazia um barulho seco que ecoava pela sala, embaralhado pelo som quase imperceptível da madeira velha rangendo. O murmúrio voltou a crescer, indeciso, um choque coletivo que flutuava no ar como fumaça. Corvos invisíveis chamando em vozes abafadas. Todos sabiam, sem precisar de mais explicações, que estavam diante de algo que consumia as certezas como fogo rápido devora a palha seca. Um instante de silêncio absoluto. E então o vulto começou a se mover. Não com passos comuns. Era como se o chão aceitasse sua presença e fizesse silêncio para não denunciasse o que ainda vinha. Cada passo parecia um peso espiritual, um tilintar metálico arrancado da terra úmida e fria. Você deu um passo involuntário para trás, seus olhos buscando na penumbra algum recurso, alguma linha tênue entre a razão e o desespero. O calor da fogueira pareceu diminuir mais uma vez, como se a sombra consumisse a própria chama, e o cheiro da fumaça tornou-se ácido, quase irritante. Então, como se a própria noite abrisse um véu, um detalhe capturou seu olhar, um símbolo, antigo e desgastado, tatuado em uma das mãos do vulto. Não era simples tinta, parecia cravado na pele, uma marca que falava de pactos esquecidos e medos ancestrais. O estranho encarou o símbolo, um leve sorriso de dor cruzando seus lábios trêmulos. A marca dos antigos, murmurou entre dentes, uma memória que não morre, mesmo que queiramos. Você sentiu a intenção daquela frase no ar. Ali, entre aquelas paredes sufocantes, não se tratava apenas de uma invasão. Era a reabertura de um capítulo enterrado, uma ressurreição das histórias carregadas de medo e silêncio. Pela fresta da porta aberta,
A névoa avançava cautelosa, como dedos gelados que escorregavam pelas paredes internas. Trouxe consigo uma mistura de aromas desconcertantes, terra úmida, folhas secas pisoteadas e um toque cruel de algo metálico, como sangue seco em ferro velho. A natureza parecia ter recuado diante daquilo, engolida por um silêncio que crescia em potência, como uma respiração contida. Você percebeu naquele instante que o tempo se tornara maleável, estirando cada segundo até torná-lo quase palpável. O som remoto de um sino, algo que parecia quebrar as barreiras do consciente. Tocou ao longe, funcional como um aviso, mas estranho demais para ser apenas rotina. Como se o próprio universo fizesse um gesto para avisar que a fratura na história da aldeia corria o risco de se abrir de vez. O estranho, ainda com olhos vidrados, virou-se lentamente para todos ali. Se ficarmos imóveis, talvez essa noite seja só mais uma lembrança ruim. Mas se nos movermos... Não terminou a frase. Não precisava. A ameaça era clara. O silêncio voltou a se abater, agora mais cortante, mais presente. Um convite silencioso para que todos desafiassem o que vinham a enfrentar. Suas mãos fecharam-se ao redor do pergaminho que até então parecia ser a âncora para tudo o que se conhecia. Agora, ele era apenas papel, frágil e impotente frente ao desconhecido. No entanto, um lampejo de algo parecido com coragem passou pela sua mente. Porque a noite não seria só um campo de penumbra, mas uma arena onde cada um teria que escolher: enfrentar o que vinha ou aceitar o peso da rendição que ameaçava abafar toda a luz. Naquele instante, a porta, até então entreaberta e silenciosa, se escancarou com um estrondo que fez o chão vibrar. Um vento gelado invadiu o espaço, levando consigo a promessa de que o invencível já cruzara o limiar. Os olhos incandescentes fitavam agora diretamente a pequena chama que hesitava em resistir. Você prendeu o ar, sentindo a carne arrepiar e os ossos congelar. Sabia, com a clareza cruel de uma sentença, que aquele momento não era o fim, mas o prelúdio. E então uma sombra se moveu dentro da escuridão. Não era o vulto grande e imponente, mas algo menor, mais ágil. Uma silhueta que parecia estar esperando, observando sua chance para entrar. A sobrevivência daquela noite talvez dependesse de decifrar o silêncio entre essas figuras, de interpretar a linguagem secreta dos passos que, por fim, começavam a sussurrar no coração da vila. E você escutou, muito próximo, o que ninguém queria dizer em voz alta. Eles já estão entre nós. A tensão na sala parecia se cristalizar no ar frio que insistia em entrar pelas frestas da velha porta. Os olhos incandescentes do vulto à sua frente não piscavam, como se uma maré de noite eterna estivesse ali, condensada em carne e sombra. Cada detalhe daquele ser, da pele, que parecia fundir-se à escuridão da névoa, das mãos longas que se estendiam como se capturassem o próprio ar, era um aviso silencioso. Não era só a aparência, era o tipo de presença que faz o tempo escorrer em câmera lenta e o coração esquecer a velocidade da vida. Você sentiu a lã áspera do casaco cortar sua pele novamente, agora como uma lembrança urgente de que ali não havia final feliz previsto. A chama vacilava, seus tremores se refletindo no rosto
pálido do estranho marcado pela lama, que ainda tremia, tentando exalar mais algum alento de coragem. O murmúrio preso na garganta dele parecia uma prece, um lamento ancestral que ninguém ali ousava completar. O vulto deu um passo lento para frente, e o rangido da madeira sob seus pés ecoou como um grito contido. Nenhum som mais ousou seguir o impacto daquele movimento. O silêncio voltou a dominar, denso e pesado, como um cobertor feito para esconder mais do que proteger. Você aprendeu a respiração, o peito comprimido por uma ansiedade sem nome. Lá fora, o vento recuava, como se soubesse que uma batalha se desenrolava, agora, entre as paredes daquele abrigo improvisado. Um cheiro ácido, metálico e frio se infiltrou, trazendo consigo o gosto amargo de histórias não contadas, aquelas que se enraizam no fundo da memória coletiva, onde o barro da aldeia se mistura ao sangue dos esquecidos. Você buscou o pergaminho em suas mãos trêmulas. As palavras amarelas que já haviam contado quedas patéticas e gestos de bravura, agora pareciam frágeis diante do desafio que encaravam. O tempo fora ouvido estalar, como a geada rompendo a superfície de um lago congelado. E naquele instante, o passado e o presente se entrelaçaram numa dança perigosa. Uma sombra na borda da sua visão chamou sua atenção. Uma silhueta menor, ágil, que parecia estudá-los como uma fera, calculando o momento exato para atacar ou fugir. A multidão ao seu redor começou a se mover, lenta, quase imperceptivelmente. Cada respiração coletiva, mais um fio tensionado, prestes a romper. Os olhos se desviavam, cada rosto um mosaico de medo mascarado por determinação. Você podia sentir as histórias da aldeia, as derrotas e os tropeços embaraçosos, que tanto divertiam quando bem longe, agora se armarem silenciosamente para uma resistência que nunca haviam ensaiado. Na penumbra, o homem marcado pela lama aproximou-se. De você, olhos ainda vidrados, voz mais firme, apesar do tremor inevitável. Eles são antigos, não são humanos e não carregam misericórdia. Aquele confissão perfurou o ar como uma faca, cortando pela primeira vez um pedaço da esperança já tão ralo. Visualize o quadro, uma sala úmida, a luz vacilante da fogueira refletindo nos olhos tensos e famintos daqueles que sabem que as histórias de heróis não os salvam. A névoa pressionando a porta entreaberta, como uma mão invisível que quer fechar o espaço que lhes resta. O calor se tornou uma implicação cruel, um instante fugaz de conforto perdido no sopro gelado que entrou com a última rajada. Você sentiu o suor resfriar nas costas, enquanto a voz interna sussurrava que os dias comuns estavam definitivamente atrás de vocês. A sensação era de uma corda esticada até seu limite, prestes a se romper. E uma corrente invisível parecia conectar cada um ali. Na expectativa pelo que viria a seguir, no silêncio que falava mais do que qualquer grito poderia dizer. Então, um estalo severo cortou o ar. Não uma porta, mas a frágil barreira entre o mundo que vocês conheciam e o abismo do que se aproximava. O vulto grande moveu-se novamente, dessa vez com um arrastar que cheirava a terra fúnebre e promessas quebradas. O símbolo queimava na pele daquela criatura com uma luz fria,
como uma advertência de que antigos pactos, selados no sangue e no medo, estavam sendo reativados. Você queria dizer algo, perguntar, negar a verdade, mas nada saiu. Certeza escorria pelo corpo como um líquido espesso, implacável. De repente, o silêncio laminado na sala se fragmentou com um som diferente. Um sussurro áspero, vindo da porta que ainda tremulava sob o peso da presença daquele que estava por entrar. Seguiu-se um murmúrio coletivo, quase inaudível, mas claro o suficiente para definir uma sentença que ninguém desejava ouvir em voz alta. Já estão dentro. Não há mais escapatória. O ar apertou, como se o próprio tempo tivesse decidido parar de correr. E você, naquela fração congelada do mundo, percebeu que a história que acreditava ter começado a ser contada se dobrava num capítulo onde a distração, o tropeço e a defesa seriam impossível separar. A verdade nua e fria pairava no ar, e o que vinha abrir aquela porta não era apenas uma figura da névoa, mas um prenúncio de que a noite reservaria segredos que não seriam sussurrados em vigílias, nem embalados em cantigas ao redor da fogueira. O que cruzava o limiar não buscava apenas passagem. Vinham para reclamar tudo. O vulto grande avançou um passo lento, como se cada movimento fosse um sacrifício contra a própria gravidade da noite. O ar na sala se tornou mais espesso, quase palpável, como se o tempo próprio se esticasse. Estagnado entre a respiração suspensa dos presentes, você sentiu a lã do casaco arranhar sua pele de novo. Um lembrete rude de que ali nada era confortável. Nem o silêncio, nem o calor incerto da fogueira teimava em se sustentar. Os olhos incandescentes daquele ser brilhavam como uma luz fria, impiedosa, que parecia rasgar a penumbra e mergulhar fundo nas fissuras da sua alma. Em meio ao suspiro coletivo mal contido, o estranho marcado pela lama, ainda ofegante, o rosto uma máscara de desamparo, cerrou os punhos, como se com isso pudesse prender a coragem que fugia. A voz dele, por fim, surgiu entrecortada, quebrando o peso da escuridão. Eles não são como nós, não mendigam clemência e ignoram negociações. Naquela frase ecoou não só o medo, mas um aviso ancestral que parecia atravessar não só a madeira crua das paredes, mas também os milênios esquecidos da aldeia. Uma sombra maior que a própria noite se desenhava naquele espaço, enquanto um cheiro ácido de ferro e terra molhada, misturado ao odor seco da fumaça, invadia seus pulmões. O calor da fogueira diminuía a olhos vistos, como se a escuridão sugasse cada fagulha, cada fio tênue de luz. Você tentou prender o olhar naquele símbolo tatuado na mão do vulto, um desenho antigo e grotesco, como uma certeza de pactos selados em épocas onde o medo era tão palpável quanto o frio que entrava pelas frestas. O estranho sussurrou palavras que soaram quase como uma prece macabra. A marca dos antigos, uma lembrança que não morre, mesmo quando a gente quer esquecer. Enquanto a névoa invadia cada canto da porta entreaberta, rolando pelas paredes de pedra e agarrando sofás improvisados, seus dedos se fecharam com força sobre o pergaminho. O papel tão frágil diante da imensidão do que se aproximava. Do lado de fora, o vento. Parecia
quebrar o mundo em pedaços menores, espalhando um silêncio agudo e denso que cortava como lâmina de gelo. Você percebeu uma movimentação quase imperceptível, um pequeno vulto deslizando na sombra, ágil e silencioso. Enquanto todos os olhares se fixavam no gigante, aquilo menor era uma promessa silenciosa de surpresa, uma incógnita armada com a precisão dos predadores eternos. O murmúrio se fez sussurro. Eles são antigos demais para imaginar, diferentes demais para entender. O estranho de lama ergueu a cabeça, olhos flamejantes pela tensão presa na garganta. Eles já estão dentro. A voz quebrou, engolida pelo frio da noite. A fogueira exalou um último estalo longo, como se também hesitasse, duvidando se ainda valia a pena sustentar a vida naquelas brasas cansadas. O ar ficou denso, como um caldo, pesado onde cada passo podia desencadear a queda final. Você sentiu o estômago revirar, o coração bater em descompasso, uma orquestra desajustada no momento que não permitia erros. Naquele instante, a porta que até então permanecia semiaberta se escancarou com um estrondo quase brutal, ecoando pela sala úmida e por entre as paredes frias. Um sopro cortante entrou junto, carregando o aroma metálico do inevitável e a promessa clara de que nada mais poderia ser guardado. O vulto grande não precisou se mover para dominar o espaço. A simples presença dele empurrou a chama para longe, provocando sombras que se derramavam nas faces tensas dos aldeões. Seus olhos incandescentes fixavam a chama hesitante como um predador estudando a presa na penumbra. Você engoliu o seco, o frio lhe lambendo a espinha como um espectro faminto. A noite inteira parecia estreitar-se, como um nó apertado que ameaçava sufocar a esperança que ainda se arrastava pelo ar. De repente, da mesma porta a silhueta menor rompeu a escuridão. Um movimento furtivo, quase um sussurro em forma de sombra. À primeira vista, parecia esquiva, mas seu olhar era firme, implacável, conversando com a noite e com você numa língua que não precisava de vozes. O estranho com as marcas avançou mais um passo. A voz agora firme, apesar do medo. Eles não vieram para negociar nem para conversar. Vieram para reclamar o que foi esquecido. O silêncio que se seguiu foi pesado, maior do que o medo, um vazio expectante antes da tempestade se formar. Você sentiu o peso do momento comprimindo a entrada e a saída do ar, como se o próprio tempo tivesse decidido se prender ali, entre aquela pedra e madeira gastas e a névoa que avançava. O fogo hesitava, os sussurros calaram, e por um momento tudo se ajustou num único compasso de suspense. E foi aí, no exato instante em que o vulto maior moveu um braço, apontando para o pergaminho ainda firme em suas mãos, que você percebeu. O que estava prestes a acontecer não era apenas um desafio dos vivos contra o invisível. Nem uma luta para salvar uma aldeia esquálida. Era a reescrita de toda uma história. Um destino já marcado começava a se desdobrar sob seus olhos. E o que cruzava aquela porta, frio e sem lugar para misericórdia, queria mais do que apenas passagem. Queria reescrever, reclamar, consumar. Você prendeu a respiração e no silêncio que se seguiu, a certeza sussurrada tomou conta do ambiente. A noite não vem para contar histórias, vem para apagá-las.
A sombra avançou. Não era apressada nem hesitante. Era uma marcha arrastada, quase ritual, que parecia desafiar o tempo ao se esticar e comprimir com cada passo. O ar na sala se fez mais denso, como se os ossos da velha construção absorvessem o peso daquela presença. Você notou, quase num reflexo, que o calor fugia das paredes. A chama da fogueira vacilou, lançando um jogo inquieto de luz e sombra que engolia os corpos atônitos ao seu redor. O vulto manteve os olhos fixos na pequena chama oscilante, como um predador estudando uma presa à beira da morte. Não havia ameaça explícita na sua postura. O que havia era uma inevitabilidade. A lógica implacável da noite que se fecha sem aviso. Você sentiu a lã áspera do casaco arranhar sua pele novamente. Mas dessa vez era diferente. Um alerta urgente de que nada aqui seria como antes. O estranho manchado pela lama se aproximou lentamente, apoiando-se nas próprias pernas trêmulas, para não cair. Sua voz voltou a se erguer, ainda ofegante, carregada de um medo que parecia acelerar o ritmo da sala. Eles não vêm por barganhas ou pedidos. Vieram cobrar o que perdemos, o que escondemos sob nossas histórias e nosso silêncio. Um frio gelado percorreu seu corpo. Foi como se o inverno lá fora tivesse escorrido para dentro do recinto, apagando as réstias de fogo no ar. O murmúrio coletivo deu lugar a uma quietude quase reverente. Ninguém mais ousava respirar alto. Cada rosto parecia replicar a mesma pergunta muda: o que perdemos e a que preço? Você apertou o pergaminho com tanta força que as bordas amareladas ameaçaram se rasgar. As palavras que antes pareciam armaduras, agora se mostravam frágeis, meras folhas soltas num vendaval. Olhou para o vulto maior, e na marca antiga tatuada em sua mão, um calafrio noturno se misturava com o desprezo. A marca dos antigos, sussurrou o estranho. É um selo que jamais deveria ter sido quebrado. Nesse instante, um ruído abafado veio da porta aberta. Um som anormal, uma respiração mais que um passo. A névoa esgueirava-se como dedos frios, roçando as paredes e esfriando as esperanças acumuladas. A tensão explodiu e recolheu num único nó que apertava o peito. Então uma figura menor tornou-se visível na penumbra. Ágil e silenciosa, movia-se com a destreza de quem conhece cada sombra como um aliado ou inimigo. Seus olhos brilhavam intensamente, refletindo o fogo ora amarelo, ora vermelho, enquanto a sala se tornava um palco para o encontro do antigo com o presente. Você percebeu que não era só uma invasão, mas um chamado, uma cobrança que transcendera o tempo e a lógica humana. O estranho de lama encarou essa silhueta e, numa voz embargada, disse: eles já estão entre nós. Não há mais volta. O ar ficou denso e pesado, quase sufocante. O fogo parecia clamar por sobrevivência, estalando num som agudo que perfurava o silêncio. O murmúrio inexistente dava lugar a uma expectativa sufocante, como se o próprio espaço contivesse a respiração, aguardando o próximo movimento. Você sentiu a necessidade de se mover, de quebrar a inércia que ameaçava congelar o momento, mas os corpos ao redor permaneciam imóveis, enraizados pela mesma sombra que parecia aprisioná-los. Era um lembrete cruel. Nem toda luta
começa com espada em punho. Às vezes o inimigo é uma sombra quieta que devora as certezas. A figura maior ergueu a mão, um gesto lento, pesado, que parecia carregar nos dedos a história de eras esquecidas e pactos violentos. Você notou que o símbolo marcado em sua pele pulsava fracamente, como se ainda guardasse uma energia maligna, fria demais para ser esquecida. Você inspirou fundo, tentando captar a essência do momento. Ali não havia espaço para ilusões nem trégua. Era a era dos tropeços reescritos, onde a banalidade da queda de um rei ou a tosse fatal do guerreiro desarmavam a arrogância das lendas. Agora, nessa terra coberta pela névoa, o inesperado tomava forma viva e ameaçadora. A figura menor deu um passo à frente, abrindo caminho pelas sombras, e um sussurro percorreu a sala. Mais que uma palavra, uma sentença. Eles vêm buscar o que lhes foi negado, para que o ciclo recomece. Aquele instante congelou seu tempo interno. Você sentiu o frio latejar desde a nuca até a ponta dos dedos, uma corrente invisível que atravessava o pergaminho e atingia o coração da aldeia inteira. Os rostos presos nas paredes de pedra seguravam a respiração, enquanto o fogo, essa chama persistente, esse pequeno farol contra o abismo do esquecimento, se tornava a última vigília entre a história e o seu fim. Um ruído mais distante repetiu-se, uma explosão surda ecoando de onde a floresta engolia o vilarejo. A névoa tremeu, esfacelou-se por um instante, revelando um lampejo pálido, uma promessa de ruptura. Você sabia, com a clareza de quem vê a última peça de um quebra-cabeça sombrio, que aquela noite não seria a mesma, que o frio que os rondava vinha para marcar não apenas o corpo, mas a própria alma. O vulto grande moveu-se outra vez, mais rápido, engolindo o pouco espaço entre eles e vocês. Seus olhos olharam diretamente para o pergaminho que apertava, revelando neste contato silencioso uma determinação pesada e definitiva. Então o que você sentiu não foi apenas medo, mas a convicção silenciosa de que o que lhes aguardava era algo que jamais poderia ser contado como história convencional. Era a noite recomeçando, e ela não vinha para pedir permissão, ela vinha para exigir. A escuridão que invadia a sala parecia finalmente se adiar, cedendo passo à luz que dançava na fogueira moribunda. O vulto grande, a presença que havia carregado uma sombra invencível, agora pairava imóvel, vagarosamente cedendo ao peso da própria quietude. Você sentiu o ar relaxar, o frio, pouco a pouco, perder seu domínio sobre a pele cansada e os ossos secos. Não era um alívio repentino, mas uma liberação lenta, quase gentil, como o suspiro exausto de quem resistiu a um tormento longo demais. Ao seu redor, os olhos que antes refletiam o choque e o desespero agora carregavam uma calma tênue, aquela compreensão silenciosa de que a noite havia, enfim, consumido seu pico de caos. O estranho manchado pela lama, que trouxera a notícia terrível do que vinha, recuou um pouco, apoiando-se na parede de pedra com mãos marcadas pelo tempo e pelo medo. Seu rosto, ainda pálido, mostrava as linhas da tensão que começavam a ceder, enquanto seus lábios formavam um quase sorriso sem força, o sorriso dos que sobreviveram para contar, mesmo que a história fosse de perdas. A porta, antes entreaberta e ameaçadora, já se fechara por completo, suas dobradiças ecoando um último lamento,
como se o próprio velho abrigo quisesse despedir-se da passagem que deixara para trás. O frio intenso que serpenteava pelos cantos da sala parecia se diluir pela presença da madeira e da pedra, agora um pouco mais acolhedores do que o início da vigília. A névoa lá fora, que engolia as ruas com a determinação de um segredo, começava a recuar, quebrada, e encontraram uma nova narrativa moldada pelas cicatrizes da noite. O passar do desconhecido para o conhecido, da ameaça para a preparação. Você registrou as expressões ao seu redor. Rostos marcados, mãos entrelaçadas num pacto tacitamente firmado. A aldeia não era o mesmo lugar que outrora, é verdade, mas ainda é um mundo onde a humanidade resistia, mesmo diante do impensável. As sombras que os haviam visitado não foram completamente dissipadas. Aos seus pés havia a promessa silenciosa de que elas poderiam retornar. Mas agora, os habitantes carregavam algo a mais, uma consciência renovada, um aviso tácito que incendiaria sua vigília futura. A história não estaria mais nas mãos de reis desajeitados ou guerreiros vencidos pela tosse, mas na resiliência quase obstinada dos que aprenderam a escutar. O silêncio para além das aparências. O homem manchado, encarando o pergaminho agora, sussurrou, quase para si mesmo. Eles não vieram para destruir apenas a aldeia. Vieram buscar o que negamos até a última chama. Mas resistimos, e isso já faz toda a diferença. O peso daquelas palavras encontrou terreno fértil naquele momento, e mesmo as paredes de pedra pareciam absorvê-las com uma reverência quase antiga, como se aquela casa velha reconhecesse ali a potência de uma verdade incomoda, porém necessária. Lá fora, o orvalho começava a embalar as folhas por onde a névoa ainda lambeu os caminhos, costeando as pedras que um dia sustentariam memórias futuras, memórias que fariam sentido, mesmo se manchadas pelo medo e pela luta. O sol tímido despontava no horizonte, um clarão longínquo e doce, prometendo o conforto que só a passagem do tempo pode oferecer. Era um instante de pausa, sim, mas também de renascimento, porque até a noite mais negra encontra seu crepúsculo. Você soltou o pergaminho, deixando que ele repousasse sobre a mesa, um monumento silencioso da jornada que atravessou. As chamas da fogueira, agora estanques e calorosas, preenchiam aquele espaço com um aconchego discreto. O tipo de calor que vai além da pele, o calor que reconcilia medos e esperanças, te envolve como um cobertor surrado, mas generoso. Enquanto você encara o fogo que perde sua última fagulha, pode sentir a respiração da aldeia sincronizar com a sua. Um ritmo lento e paciente que acalma até as mais tremendas inquietações. As palavras que antes lhe pareceram pesadas, agora soam como um sussurro de afeição. Mesmo no caos e na sombra, houve vida. E no fim, talvez essa seja a maior história a se contar. Então, conforme os olhos se fecham lentamente nessa quietude compartilhada, a sensação de que a noite não é um lugar de fim, mas de espera, se instaura com suavidade. O silêncio que antes assombrava torna-se acolhedor. As sombras se retraíram, o frio cedeu, e a chama da esperança, por menor que fosse, persiste, sempre pronta para renascer.
Agora respire fundo. O amanhã aguarda, sem pressa, sem presságio, mas com a promessa imutável de um novo amanhecer. E enquanto a escuridão finalmente se espalha tranquila, você pode, enfim, se permitir relaxar, embalado pela certeza de que a história encontrou sua paz. Pelo menos por hora.